Percebo que existe uma certa dúvida, uma certa névoa na mente de alguns cristãos em relação ao perdão dos nossos pecados. Quando nós recebemos a Cristo, nós passamos a entrar num relacionamento eterno com Deus, né? Uma salvação eterna. De maneira que é dado a cada um de nós a mesma posição que Jesus tem. Então os nossos pecados são perdoados. A Bíblia chama isso de justificação, somos justificados. Deus agora, quando olha para o pecador salvo, não vê mais os seus pecados, mas vê a justiça de Cristo que foi, imputada a esse pecador, que foi salvo pela graça. Mas, por outro lado, nós temos um relacionamento também temporal com Deus. É esse relacionamento que nós estamos vivendo hoje. Então, o cristão é alguém que desfruta de um relacionamento eterno e um relacionamento temporal. Daí então a questão dos nossos pecados presentes, ok? Jesus perdoou todos os nossos pecados, de maneira que os nossos pecados não podem mais nos condenar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, certo? Porém, nós possuímos um relacionamento temporal com Deus, presente. E esse depende da manutenção diária, da confissão dos nossos pecados, né? Para que seja mantida a nossa comunhão com Deus. Então existe uma diferença entre filiação e comunhão. Filiação é unilateral, foi Deus nos dando a posição de filhos eternamente. Isso não pode ser mudado, isso não pode ser revertido, alterado, não pode ser perdido. Mas nós podemos, por causa dos pecados, de não confessar os nossos pecados, nós podemos então afetar a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Por isso que lá em 1 João vai dizer que se nós dissermos que temos comunhão com Ele, né, mas andarmos nas trevas, e na cabeça de João trevas é sinônimo de pecado. Então não temos comunhão com Deus, estamos mentindo. Por quê? Porque a comunhão com Deus depende da confissão. Jesus deixou isso bem claro quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter herança, parte. E essa palavra significa comunhão. E ele falou para Jesus, então, não só os pés, mas o corpo todo. Mas Jesus falou: Pedro, aquele que já se banhou, aquele que já foi regenerado, não precisa toda vez que pecar ser regenerado de novo. Não, mas aquele só precisa lavar os pés, foi o que ele falou para Pedro. Em outras palavras, a sua caminhada vai sujar os pés. Enquanto você andar aqui nesse mundo, seus pés vão ser contaminados pelo pecado. Mas é através da confissão de pecado, 1 João 1,7, que a sua comunhão, a sua intimidade vai ser restaurada. Então, importante fazer essa distinção que no momento que nós somos salvos, nós passamos a ter dois tipos de relacionamento com Deus. Um eterno, inquebrável e um inseparável, e outro que depende dessa confissão. E isso está claro, por exemplo, em 1 João capítulo 2, 1, ele vai dizer: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, aqui ele está falando de comunhão. Agora, no 12, ele já está falando dos pecados expiados todos. No 2,12, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, um depende da confissão e determina a nossa intimidade com Deus. O outro é posicional, foi perdoado de uma vez por todas e não existe mais nada que pode ser levantado. Quem intentará acusação contra aqueles que Deus justificou? Não existe mais, ok? Deus abençoe.